A leitura em São Mateus, capítulo 22, versículo 8. Damos graças a Deus por esta oportunidade que temos de, mais uma vez, estar aqui e meditar na palavra. A palavra sempre é o pão da vida. A gente nunca deve estar tão fastiado assim que não queira mais o pão da vida, né? Mas a palavra é o pão para nós, nossa alimentação. Mateus 22, versículo 8. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Grande Criador, nós te louvamos por esta oportunidade de poder falar no Senhor, falar na sua palavra, falar das grandezas que o Senhor tem feito em nosso tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito bem. Vamos falar sobre as vestimentas. Isto é vestimenta nupcial. A vestimenta nupcial. E cada vez que Deus faz um trabalho, Ele usa um tipo de vestimenta para o seu povo. Nós vamos encontrar desde o Éden. É bom ter um profeta, que um profeta desperta a gente nestas coisas. E estas mensagens, ainda que são mais antigas, são mensagens de 55. E nisto você ainda aprende muita coisa que o irmão Brana ensinou em 55. Você pensa bem, se pudermos tomar as da revelação de 63. Se as de 55 são boas, e as outras da revelação. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi Deus fazendo uma vestimenta. E tem hora que nós fazemos nossa vestimenta. E agora você pensa que é essa roupa natural. Poderíamos usar a roupa normal, do ser humano natural, para depois falarmos da espiritual. Se a nossa vestimenta no natural é uma vergonha, isto é porque nós não temos capacidade mental. Então o homem tem estado quase num estado de loucura. E o profeta disse que nos últimos dias o homem chegaria a esta condição. O estado de loucura é que ele não sabe diferir entre o bem e o mal. Ele não sabe qual é a sua mão esquerda, a direita. Eles não sabem o que é pecado, o que não é pecado. Então, chegaram a um ponto do homem não ter condição, porque a escolha dele é tão má. E a forma que você vê tanto homens como mulheres se vestir, você tem que notar, nós podemos parecer loucos, mas esta é a loucura certa. É a loucura consciente, mas a forma que você vê o povo se vestir, você tem que ver que aquilo é uma demência. Eles não percebem que é demência. Gadareno não percebia também.
E se eu disser para você que uma mulher que tira a roupa diante do público, ela tem mais de 2.000 demônios, você diz, oh, não, ela é tão bonita, ela expôs todo o seu corpo, todas as suas formas. Então, quando a mulher tira a roupa diante do público, ela tem mais de 2.000 demônios, cada mulher. Só para estabelecer o que estava no Gadareno. O Gadareno nada segurava a roupa no corpo dele, rasgava tudo. Aí ele não tinha prazer em morar numa casa. O prazer dele era um sepulcro, era um cemitério. Muitas vezes a pessoa, o lugar dela morar é no cemitério. Uma igreja, cemitério, um sepulcro. Que não tem vida, é lugar que não tem vida. Ali não existe vida, então a pessoa, ela se adapta àquilo por causa do demônio que está nela. Então o gadareno se adaptava no cemitério, no sepulcro. Ele sentia bem. O gadareno sentia bem quando ele tirava a roupa. Punha a roupa nele, não, isso não é bom não. Rasgava, aí gostava. Então não era a culpa do gadareno, eram os demônios que estavam no gadareno. Por isso o irmão Brana diz, não é a pessoa que é má, é o diabo que está na pessoa. A pessoa dá lugar para o demônio, então ela se torna má porque ela deu lugar para o demônio trabalhar através dela. Falar nestas coisas nesse tempo em que vivemos, quando tudo está à liberdade, plena liberdade, e as pessoas, até pai, mãe, filhas, vão para praias nuas, aos lugares que tem praias de nudismo, e vai a família. Isto você chama gente inteligente? São todos dementes. Só que esta demência não é contada pela sociedade. A sociedade conta isto como uma grande liberdade de prazer, e as pessoas mundanas, as pessoas sem Deus, você ouve elas dizer, a mulher tem que mostrar mesmo, é o que ela tem de bonito, ela tem que mostrar, porque todas são pessoas sem Deus. Se elas tivessem Deus, elas procurariam um meio de se vestir, tanto no natural como no espiritual. Agora eu te digo, a pessoa que não sabe vestir no natural, ela não sabe nem escolher igreja para ela. Porque para começar, ela vai escolher uma igreja, e aquela igreja a qual ela escolhe é uma igreja segundo o espírito que está nela, segundo os demônios que estão nela. Ela não tem Deus para escolher igreja. Ela não tem a palavra para escolher um lugar para ela orar, para ela dizimar, para ela ver um trabalho de Deus se evoluir. E ela não tendo Deus, o que ela faz? Ela faz as coisas para uma igreja na qual contém o mesmo demônio que está nela. Eu não queria pregar forte, falar tão forte, mas a palavra em si ela já é forte. E a verdade, se você chegar a Cristo, a verdadeira religião, Ele te põe roupa. Mas antes dele te pôr roupa, a primeira coisa que Cristo faz é tirar o demônio que está em você. O demônio que está em mim. Porque as pessoas dão uma religião, que religião é vestimenta. Religião é a roupa. Religião é a roupa. O povo dá roupa para o povo. Pregadores dão roupa para o povo. Mas não tira o demônio do povo. Então, o povo está vestido, tem uma certa classe de vestimenta, mas com o demônio por dentro. E elas rasgam a vestimenta que é a palavra, a honestidade, a decência. Elas rasgam. Elas não aceitam isso em seus corpos. Por isso elas escolhem igrejas segundo o demônio. Para falar claro, porque para falar mais macio seria assim. Elas escolhem igrejas segundo o espírito que está nelas. Aí parece que não ofende ninguém. Mas a realidade que o espírito que está nelas é o demônio. Porque só tem Deus e Satanás. Tem dois espíritos no mundo. Os demais são administradores. Tem os administradores de Deus, são os anjos de Deus, e tem os administradores de Satanás, que são os anjos de Satanás. Se você dar ouvido
aos administradores de Satanás, ele é tal qual o pai dele. Ele tem o mesmo ensinamento, a mesma igreja, a mesma doutrina, a mesma indecência, a mesma vulgaridade, o mesmo nudismo, porque eles não têm como discernir as coisas, diferir o bem do mal. Para eles tudo é bom. Tudo é bom. As pessoas chegaram a um ponto, o irmão Brana fala até sobre o som, que as pessoas chegaram a um ponto da demência, e você vê que a pessoa escuta um som terrível dentro de um carro, passa na rua, você quase não está aguentando, que está fora, ele está dentro do carro cantando juntamente com a música. Porque a demência alcançou a mente da pessoa e já levou ao extremo. Ela não é mais da suavidade. A suavidade ela não escuta. E não é por ela ser surda, é por causa do demônio que está ali, levando-a a esta condição. Então, quando eu penso em vestimenta, eu penso que Deus dá a vestimenta, mas primeiro Ele tira o demônio. Se tem um demônio que está em nós, Deus vem e tira. Se Ele não tirar, dar uma vestimenta não vai adiantar. É a mesma coisa do caso do porco. Eu quero criar um animal limpo, mas não tinha discernimento qual animal limpo. Achou bonito um porquinho, foi criar um porquinho, animal limpo. Queria criar um animalzinho. Lavou o porco, pôs fralda nele, ensinou ele, pôs no berço. Diz, você é um porco diferente. Você tem uma criação diferente. Você não é da lama. Você é aqui de casa, do berço. Estou te criando como um animal de estimação. Avisou o porco vai dar ouvido para isso. Primeiro você teria que tirar a natureza de porco dele. Então, não tirou, a mulher vai trabalhar pensando que o porquinho está bem. Quando ela viu, ele estava revolvendo na lama, com fralda e tudo. Se você quer criar um animal limpo, então toma um cordeiro. Se você conseguisse pegar a natureza do cordeiro e colocar no porco, a natureza, você não teria um porco da lama, você teria um cordeiro. Um porco com natureza de cordeiro, mas você não pode mudar a natureza dele. O único que Deus fez para mudar a natureza é o ser humano. O ser humano você pode tirar Satanás, a natureza do mundo, do pecado, e colocar o Espírito Santo, a natureza de Deus. Você pode tirar, pode mudar a natureza, mas o animal você não pode mudar a natureza dele. Ele é daquele jeito. Você pode fazer o que for, no final ele é um animal. Você tem ele como um bichinho de estimação, trabalha com ele, com mimo, e um dia ele te lambe, tudo bem, mas se você cria um cachorro desses bom aí, um pastor alemão, cria um desses bem forte, seja amigo dele. Diz, o cachorro é amigo do homem, ele é amigo da onça. Você vai e trata dele, faz de tudo para ele, entende? O dia que ele estiver revoltado, ele te pega, ele te mata. Ele não vai pensar que você cuidou dele, a natureza dele é de cachorro. Isto é o tipo de gente que muitas vezes você trabalha com estas pessoas, ela não mudou a natureza, você trabalha com elas, mas é natureza de cão. Não mudou de natureza, não pegou a natureza de Sete. Por que Deus passou por esta semente? Quando Satanás veio e trouxe esta semente dele na terra, Deus pegou e trouxe a sua semente. Adão trouxe a sua. Então você vê, a serpente trazendo sua semente, a qual era Caim. Adão trazendo a sua semente, a qual era Abel. E Deus trazendo a sua semente, qual era Sete. Então, mas tudo não veio, dali veio tudo uma mulher só e com o pai diferente. E foi preciso, diz Mombrana, foi preciso do Abel morrer para que pudesse vir o Sete. Se não morrer o Abel, o Sete não vem.
Então, isto deu para nós entendermos que o profeta prega, tem que morrer a nós mesmos para nascer o Sete, o Espírito Santo, na nossa vida. O Sete é o espiritual. Eu sei que você vai na mensagem, na Bíblia, você encontra assim, Abel, o homem da revelação. Ele era o homem da revelação, mas ele não tinha discernimento nem com quem ele andava. Ele andava com o irmão dele, que era mau, pronto para matá-lo, e ele nem percebia. E ele andava com o irmão dele. Mas Sete já foi diferente. Você vai ver Sete lá na frente gerando alguém. Caim aqui gerou alguém que continuou com o mesmo culto, a mesma religião, a mesma vestimenta. Isto é pera, banana, albericoque, maçã, jabuticaba. É um culto bonito, é um altar bonito. O Abel já veio por revelação, matou o cordeiro e trouxe sangue para fazer aquele holocausto para Deus, sempre servindo a sua religião. Mas depois que Abel morreu, aí gerou Sete. Veio Sete, depois para ter a religião da verdadeira invocação de Deus, Sete teve que gerar um filho. Então Deus, o Espírito Santo, tem que gerar algo em você, para que você possa adorá-lo. Aí veio Enos, que ali começou a invocar o nome do Senhor. Olha, passou por todos aqueles processos. Então tem hora que o crente, ele não consegue ter a verdadeira religião, a verdadeira vestimenta, a verdadeira adoração, enquanto ele não passar pelos processos que Deus mesmo já estabeleceu para nós passarmos. Você é um homem natural e você não pode adorar a Deus da forma certa. Com o homem natural, que conhece selo, que conhece trovão, que conhece novo nome, mas é homem natural. É gente natural ainda. Isto é um Abel. Se você não tem discernimento com quem você anda, quem você ouve, você simplesmente é um Abel. Então precisa de morrer para nascer dentro de mim, dentro de você, um Sete. Irmão Brana chamou ele de espiritual. O Sete já era o espiritual. E isto é o novo nascimento. Que você não pode adorar a Deus apenas neste corpo, nesta carne. Você tem que ter algo dentro que mudou a sua natureza, para que esta natureza possa coincidir com a natureza de Deus. Deus não aceita a glória que vem dos homens, diz a palavra. Então, quando você abre a boca como um homem natural, Senhor, Senhor, ele nem conta isso porque ele diz assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, eu curei os enfermos, os seus demônios no seu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. Nunca vos conheci. É o natural. Eu nunca vos conheci, vocês fizeram isso, vocês tiveram cultos, vocês tiveram religião, tiveram vestimenta. Mas não era a minha vestimenta. Então em cada tempo tem a vestimenta da pessoa e Deus vem e dá uma vestimenta. Então vocês veem, eu tirei isso desta mensagem, a aproximação de Deus, pregada pelo irmão Brana em 1955, em Chicago, Illinois. Parágrafo 71. Presta atenção que eu vou ler alguma coisa para poder estabelecer isso bem no que o irmão Brana disse. Agora, todas aquelas coisas boas, muitos outros personagens estão vindo ao meu coração agora, mas eu tenho que me apressar. Observe, agora, e quanto à aproximação cristã, como nos aproximamos? Como Deus fez uma vez no Jardim do Éden. Pegou um cordeiro inocente, que era uma figura de Cristo Jesus, e o sacrificou para fazer uma cobertura, uma vestimenta. Matou o cordeiro, feriu o cordeiro, colocou sua pele sobre o homem pecaminoso para que tivesse a cobertura do inocente. Então você nota o que Deus, isso é Deus fazendo. Ele chegou e encontrou eles nus no jardim. Aí Deus fez a cobertura, Deus fez a roupa para eles. Eles tinham uma roupa, eles podiam continuar com aquela roupa de figo, folhas de figo. A mulher e o homem estavam com aquela veste de folhas de figo, ou como hoje mesmo você já pode notar que existe essas pequenas vestes, que são pequenas manchas, apenas nas partes íntimas. E mais nada, é o que existia no Jardim do Éden quando o pecado entrou. Mas Deus não deixou daquela forma. Aquela era uma religião do homem, que
fazia uma cobertura que não era suficiente para a pessoa. Deus chegou, diz o profeta, matou o cordeiro. Agora ninguém vai querer uma roupa dessa, não é fácil. Deus chegou, matou o cordeiro e pegou a pele do cordeiro, o couro do cordeiro, e diz: daqui é a sua cobertura. Você cobre com isso daqui, não com isto que você fez, não com esse tipo de religião que você tem, mas com a que eu estou te dando. Tudo diferente. Além disso, vou lhes dar uma sentença. Para cada um, para a serpente, para a mulher, para o homem, cada um recebe uma sentença. Mas tem uma coisa, te dou uma roupa também. Eu mostro que vocês estão errados, mostro que vocês fizeram a coisa errada, só que lhes visto. Deus estava vestindo eles com a sua vestimenta. Que tipo de vestimenta naquele dia? Deus queria a veste do cordeiro. E você vê que foi o que Cristo fez, porque aquele cordeiro, diz o irmão Brana, que ele tipificava Cristo Jesus. Jesus Cristo veio para poder vestir também o povo. Já existiam muitas religiões no dia que davam o seu meio de vestir, mas Jesus chegou e mostrou a forma certa. Você encontra, como eu disse, o gadareno, a maneira que ele estava. A religião também não aproveitava nada naquele dia. Não tinha nada com um homem como o gadareno. Para começar, a religião não conseguia libertar o gadareno. Ele não podia pertencer nem à religião, porque não tinha religião que conseguia libertá-lo. E ele precisava primeiro de uma libertação antes de ter uma religião. É isso que a pessoa tem que pensar. Eu não preciso de religião, eu preciso de uma libertação. Depois que eu sou liberto, então aí eu tenho uma religião, que quer dizer cobertura. Aí eu tenho uma cobertura, eu tenho uma religião, eu tenho um vestido para me pôr, para eu me parecer diferente, não porque eu quero, mas aparecer diferente porque é o vestimento que Deus dá no dia. E Jesus estava contando isso daqui, já do seu tempo, para o nosso tempo. Você sabe que Jesus contou essa parábola, e esta parábola cumpriu no tempo do profeta. O que nós lemos aqui, Mateus capítulo 22, certo? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo. É coisa comparativa. O que vai acontecer no final? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. Eles fizeram isso com o filho, fizeram isso com Jesus. Eles pegaram ele, esse é o herdeiro, vamos matar ele. E se nós matarmos aqui, acaba com tudo. E eles não sabiam que aquilo já estava gerando uma igreja no Pentecostes. Você sabe que o diabo deve ter ficado furioso, se matar Brana, acaba com esse negócio. E ele não sabia que ia ficar pior. Matando ele, matou um. Cristo gerou uma igreja, matou um Brana, gerou uma igreja. É assim, Deus permite todas estas coisas. E todas estas mortes que vieram, foram mortes que eram um escândalo para o dia. Jesus veio, morreu, era na morte escandalosa. Como morrer numa cruz, sendo que ali era só um malfeitor. E Jesus se fez um malfeitor no meu lugar, no seu lugar, para poder nos tirar do mundo e nos dar o céu. Ele sai do céu e vem aqui, morre para fazer um caminho e dizer: eu sou o caminho. Agora siga as minhas pisadas, faça o que eu digo, tenha minha religião, minha cobertura. E você vê que quando Jesus veio, ele não veio, não era saduceu, não era fariseu, não era essênio, não era herodiano, ele não pertencia a nenhum ramo daquelas denominações do dia. Ele era a palavra da hora. E ele estava chamando o povo para ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tinha tudo que dava descanso, alívio para o povo,
Mas quem quis esse alívio? Você vai encontrar uma prostituta, você vai encontrar um ladrão, você vai encontrar pessoas imorais que conseguiram ouvir a Cristo e crer nele, enquanto que os moralistas do dia, gente santa, gente pura, sacerdote que não tinha pecado e que a sua geração, 4 gerações anterior dele, estava limpa, eles não puderam ver o Messias. E Deus pegou uma prostituta e ela viu, uma samaritana viu, a Maria Madalena viu. Era a facilidade que Deus tem para trabalhar e vestir as pessoas. Então, voltando ao gadareno, você toma o gadareno, que ninguém o libertava, porque tem gente que ninguém liberta. Só a palavra pode libertar. Vocês pensam que nós somos boas pessoas? Ninguém podia fazer nada por nós. Só a palavra. Esse povo é doido. Mas ninguém podia fazer nada por nós. Ninguém podia nos libertar. Ninguém podia tirar os demônios que estavam em nós. Só a palavra. Ninguém podia fazer isso pelo gadareno. Somente a palavra podia fazer. E a palavra era Cristo, Deus em carne. Aquela palavra fez. Não apenas deu uma roupa para ele, mas primeiro ordenou os demônios sair dele. Ainda que os demônios saindo do gadareno, causou prejuízo para os fazendeiros daquele dia. É um demônio sai de um, mas causa prejuízo para outro. Porque o demônio quer corpo. E quando Jesus foi expulsar, eles disseram, manda-nos para os porcos. O demônio gosta de animal, de porco, agir como porco. Pois tem pessoas que você vai ver que elas estão agindo no mundo como com a natureza daquele porco. Mexendo com as coisas do mundo, agindo com desejos de coisas do mundo. Aqueles demônios tanto sentia bem no homem, porque tirava a roupa daquele homem e podia prender ele, que ele arrebentava as correntes, e tanto sentia bem nos porcos, que ele não importava de dar prejuízo para os outros. E Jesus não fez diferente. Vai. Para onde os demônios queriam ir, Jesus vai. Então aqueles demônios precipitaram no mar. Foi um prejuízo que deu para o dono dos porcos, porque os demônios entraram nos porcos e deu prejuízo naquele dia. O que a gente nota é que Deus faz um trabalho que ninguém pode fazer. Se Deus fez por nós, nós não éramos pessoas boazinhas. Deus é que nos pegou e tirou o mal de nós. Hoje, mas eu tinha demônio? Irmão, a dor de dente é demônio, mas nós chamamos de dor de dente, parece que é um prazer. Qualquer dor que nós temos é um demônio. E o pior de tudo, diz o irmão Brana, o demônio no estado religioso é o pior demônio que tem. Demônio, uma pessoa com o demônio no físico, ela pode prosseguir com esse demônio no físico, demente, e ir para o céu. Uma pessoa que é demente, mas se ela tem um demônio religioso, chamado pela mensagem do irmão Brana, espíritos sedutores, essa não tem jeito. É o pior demônio, é a pior vestimenta que o indivíduo tem. Não é ele se vestir de um doido natural, que ele é fraco mentalmente, tem suas dificuldades, tem os seus problemas, os seus neurônios já não funcionam bem, e ele... Mas você já viu doido? Eu já vi muitos doidos que só falam em Deus. Você vai encontrar doido que fala no diabo, mas os doidos que eu vi só falam em Deus. Como gosta de Deus quando vai ficando doido? Aí o que eles usam nas clínicas, sabe por que você está assim? De tanto ler Bíblia. De tanto ler Bíblia. Por que o povo que lê gibi não fica doido? Porque já é do diabo. Por que você lendo Bíblia vai ficar doido? Não, isso daí é uma fraqueza que você tem. E ainda bom que ainda tem um profeta, que nós sabemos que esses demônios trabalham no estado físico. Não trabalha no estado espiritual, trabalha no estado físico. E a pessoa com demônios no estado físico ainda pode se salvar. Mas gente que tem demônio na alma, no espírito sedutores, aquilo não tem jeito mais. Então você não adianta querer dar vestido para ela. Primeiro você tem que tirar o demônio, o espírito sedutor, tirar aquele espírito de religião,
Que tem pessoas que só têm espírito de religião. Só espírito de religião. É aqui, é tudo, é lá embaixo. Espírito de religião. Só isso aí. Isso é espírito sedutor. O que tem que mudar na gente é mudar por dentro. Depois que mudar por dentro, aí Deus vem e põe sua roupa normal em nós, de uma forma normal. Nós não vamos ser, nós somos pessoas diferentes dos outros, nós vestimos diferente dos outros. Você pode ver que a nossa vestimenta é de homem, normal. O que acontece é que o que Deus tinha que tirar é só a natureza mundana. É tirar o espírito errado que estava dentro e colocar o Espírito Santo ali dentro. Porque Ele pode fazer isso no ser humano, quando o ser humano dá lugar para Deus trabalhar. Aí Deus entra, manda Satanás fora e entra e começa a trabalhar na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos lábios, no nosso ouvir, no nosso caminhar, no nosso apalpar, tudo em nós. Deus toma conta, Ele vem e toma conta. Isto é a verdadeira vestimenta que Ele põe. Mas primeiro Ele te liberta, graças a Deus pela libertação. Fomos libertos, agora precisamos de roupa, agora precisamos de religião. Sim, religião é a palavra. Você quer roupa, quer o vestido? Agora o vestido é a palavra de Deus. Então, disso daqui, já devemos aprender. A cobertura foi feita por Deus. Deus matou o cordeiro. Outra vez Deus vem e mata o cordeiro, seu próprio filho, que era o corpo dele, aquilo que ele amava, o corpo. Ele mata aquele corpo para poder salvar o meu e o seu. Para que aquele corpo pudesse trazer daquela natureza aqui que ele viveu na terra, o corpo de Deus, na terra com uma natureza do céu, Jesus Cristo com a natureza do Pai, vivendo aqui na terra. O que ele fez? Ele morreu, sacrificou, o Pai sacrificou aquele filho, para que a natureza daquele filho, que é o Espírito Santo, pudesse retornar e habitar em nós. O que não podia ser feito no Velho Testamento, através de sangue de bodes, de touro, de novilho, não podia ser feito. O profeta diz, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia fazer aquela oferenda a Deus, mas o pecador continuava com o desejo do pecado, porque a natureza do animal não podia vir para o homem, porque era natureza animal. Ele diz, mas com Jesus Cristo foi diferente. Quando ele foi sacrificado, ao morrer, aquele espírito que saiu dele, a vida, a natureza, veio habitar no pecador arrependido, libertando-o, diz o profeta. Então é aí que você tem a vestimenta. Quando Deus vem e habita em nós. Foi isso que Deus deu para a igreja no dia de Pentecoste. Deus não deu uma denominação para o povo. Deus deu uma verdadeira religião, sua palavra, uma verdadeira vestimenta, seus mandamentos. Você olha os mandamentos de Deus no Novo Testamento, o que Paulo ensinou, o que Pedro ensinou, e assim por diante, você vai ter que notar Deus dando roupa para o povo, vestindo sua igreja. Você conversa com Paulo na Bíblia, ele ensina a mulher não cortar cabelo. Ele ensina, Pedro ensina a mulher vestir decentemente. Você encontra com essas pessoas, estes são os anjos de Deus na Bíblia, os administradores de Deus, que trabalham a favor daqueles que amam a Deus. Isso está na Bíblia, e você encontra estas doutrinas que são vestimenta para o verdadeiro crente. Amém. Agora, meus irmãos, se com essa vestimenta desse para ir no arrebatamento, não precisava de profeta. Agora eu cheguei. Com a vestimenta que nós temos, eu creio em Jesus Cristo, um grande vestido. Estou vestido, protegido por Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus Cristo avisou nos dias dele, falando desta parábola, e que isso teria que cumprir um dia. Ele diz uma comparação, uma parábola. Diz, porque aquilo não era para os dias dele, mas para os dias das bodas. E nos dias que Jesus veio, não era dias das bodas, dias de casamento. Ele veio apenas tirar o demônio
de nós e nos dar a vestimenta decente durante um período de 7 eras da igreja, para que quando ele retornasse outra vez para cumprir a sua própria palavra, nesse tempo da festa das bodas. Hoje nós já estamos, olha aqui, as bodas foi no tempo do profeta, mas se você ouve a mensagem hoje, você casa hoje. Se você não conseguiu, no tempo do irmão Brana, como nós no Brasil viemos ouvir depois que o irmão Brana partiu, agora que nós ouvimos que é tempo de nós casarmos, é tempo das bodas, porque nós vamos nos casar agora com esta palavra, nos vestir para este casamento. Você não pode casar sem a vestimenta que Deus deu hoje. Você tem que pôr a vestimenta que Deus deu hoje. Você pode buscar a vestimenta que foi dada através de Paulo, de Pedro. Você pode procurar essa vestimenta. Não dá arrebatamento. Outra coisa, você pode ter a fé que Paulo teve, que Pedro teve. E você sabe qual é a fé que Pedro teve naquele dia que curou o coxo? A fé de Jesus Cristo. E eu te pergunto, para que outra fé tinha que ter? Outra fé para arrebatamento. A fé de Jesus Cristo foi que curou aquele enfermo. Agora o irmão Brana vem no primeiro selo, parágrafo 35, na primeira tradução de Goiânia, vocês vão encontrar irmão Brana dizendo, o que nós temos agora não podemos subir. Com o que nós temos agora não podemos subir. O que nós temos agora? Fé em Jesus Cristo. Curamos enfermos, expulsamos demônio, e ele ressuscitando mortos, ele diz, com o que temos, ele não diz apenas para o povo, com o que vocês têm, porque ele também estava incluído naquilo, com o que temos agora, não podemos subir, ele diz. Aí ele, logo em seguida ele diz, precisamos da fé de rápido, que está nos trovões. Então, as pessoas pulam, gritam com a fé em Jesus Cristo e não pode ser raptada. A coisa mais importante, é interessante na verdade, e que eu preciso ver, que esta fé que Jesus Cristo trouxe através dos trovões, é superior à fé que Jesus Cristo deu para Pedro, para Paulo, no dia de Pentecostes, você vai ver aquilo. Pentecoste, Pedro recebeu e Paulo um pouquinho na frente do Pentecoste alcançou aquela fé. Aquilo não é suficiente para arrebatamento. Para começar, você tem que unir Hebreus 11, 39 e 40, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmão Brana diz que eles, Paulo, Pedro, a primeira era até a sétima era, não pode ser aperfeiçoado sem nós, porque nós aqui é quem temos a mensagem dos 7 trovões revelados, que é da fé de rápido, quando Paulo falou em arrebatamento lá no princípio. Ele diz, nós os que estivermos vivos, Paulo estava incluindo ele nisto, porque ele era uma semente do rápido naquele dia. Mas a mensagem que tinha naquele dia não dava fé de rápido. Porque ela tinha que vir através dos trovões, que seria revelado nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém? Vocês já entenderam isso? Agora as pessoas dizem, mas você está desprezando Jesus Cristo? Se despreza Jesus Cristo, é exatamente não crendo que agora a fé que Jesus Cristo pregou através do 7º mensageiro é a fé de rápido. Isso que se despreza. Porque você despreza Jesus Cristo é não aceitando um de seus enviados. Ele diz, aquele que vos receber, a mim me recebe. Aquele que rejeitar vocês, a mim rejeitam. Então, quem era Brana? Brana era o enviado de Deus. Aquele que veio com uma mensagem que nos dá fé de arrebatamento. Não tem outra mensagem, irmãos. Não tem outro mensageiro que dá fé de arrebatamento. Não tem outro pregador. Não tem eu, não tem ninguém. A mensagem de fé de rápido foi a que Brana revelou 7 trovões dentro dos 7 selos. E você vai encontrar esta fé de rápido lá. Você deve perceber hoje o que te dá uma segurança. Você já não é mais aquele tipo de crente que precisa de uma religião para te acobertar,
todo dia. Olha, se eu não for na igreja todo dia, não dá para ser crente. Eu tenho que ir na igreja para me repor minhas forças. Hoje você é diferente. Você repõe suas forças com Deus, na palavra. A palavra falando em você, a palavra dentro de você, repondo suas forças. Não é porque vocês estão aqui com um culto de 2 em 2 meses, não. A questão é que vocês mesmos têm que perceber isto. Vocês têm que perceber que classe de fé vocês têm hoje. Que de primeiro vocês tinham que fazer coisas para poder estar firme. Hoje você não tem que fazer mais nada. Não tem que ir nem na igreja. E tem hora que tem uma reunião de 2 meses e ainda não vem. Certo? Deve ter reposto tanto que parece que posso passar 3, 4 meses. Deve ficar melhor. Tem, porque está tudo bem. Está tão bem. Porque não precisa de tanta reunião. A questão é que você mesmo faz a sua reunião. Você procura seus meios. Você se alimenta. Olha, o crente se alimenta. Você sabe que você é águia. Não é aquele tipo de águia que ainda está no ninho. Você já saiu do ninho, filho. Se você estiver no ninho, você está muito ruim. Você é uma águia que já saiu do ninho. Você vai em busca do seu alimento. Você mata a caça. Tem uns que só ficam ali. Só de papo, ar e bico aberto. Faz nada. Você está fazendo alguma coisa? Nada. Escutou o CD? O que eles querem? Cai na boca deles. Não, você foi, buscou alimento, você foi, pegou uma mensagem, você leu a mensagem do profeta, você escutou o CD, e aquilo ali te alimentou. É a forma de você se alimentar. Você buscou seus meios, isso é águia. Não é mais filhotinho. Esses filhotinhos de águia que você tem que continuar ainda dando para ele. E lá na casa dele, quer, irmão, um CDzinho na boca? Um CDzinho a mais por vocês. Quer? Não me dá um de 20 mensagens não, porque senão eu engasgo, fica muita coisa, eu embucho. Essa aqui é uma só, né? É uma só, tá bom. Uma por mês. Talvez. Não precisa escutar muito. Talvez uma por mês, porque se enche. Tem fastio. E o que foi que Israel fez no deserto? Eles disseram ao maná que Deus tirou dos anjos. Daqui. Irmãos, talvez é meio esquisito falar isso, mas vamos racionar um pouco o maná aqui no céu. Não precisa comer tanto, sim. Porque o corpo já é celestial. Não precisa comer tanto. Vamos pegar essa porção que cabe para você, vamos jogar para aquele povo lá embaixo. Estão no deserto. Não tem de plantar. No deserto não nasce nada. Vamos dar comida para eles. Deus pega, tira o prato dos anjos. Alimento dos anjos, maná é alimento dos anjos. E chovia só no arraial de Israel. Se não é milagre, você quer mais o quê? Deus podia errar lá de cima. Não, vai cair esparramado, eu errei. Não, Deus não erra. O maná é só para esse povo. E tratou daquele povo ali no deserto. Vamos deixar cair um pouquinho de maná no Egito. Não tem maná no Egito, não. Maná era no deserto, é para o povo no deserto. Se você acompanhar a alimentação que Deus deu, tirou dos anjos, deu para eles. Sabe o que eles disseram um dia? A nossa alma tem fastio desse pão. Eu estou enojado. Sempre é assim. Estou cheio desse pão. E eu estou cheio desse CD. Tem fastio, tem nojo. Tem uns que pegam o livro. Estou em nojo disso aqui. Estou enfastiado com essa mensagem. Não. E Deus tirou de alguém, tirou de anjo, para dar para rebelde. Tira de anjo, tem hora que você tira dízimo de gente boa para dar CD para gente que não presta. Gente ingrata. Você tira e dá para eles. Daqui a pouco eles dizem, a minha tem fastio destes CDs. E principalmente se eles encontrarem um pastor Abirão, Coré e Datã. Nesse deserto, encontra muito pastor Datã, Abirão e Coré.
Que eles, não, você não precisa nem disso daí. Vamos fazer nossa congregação aqui, mas um dia vocês vão ver a terra abrir e engolir vocês tudo. Mas vamos formar aqui, vamos formar nosso sistema. Formou o sistema deles, deu a religião deles. Você pensa que eles temiam a Moisés? Não temiam a Moisés. Eles fizeram a religião, o sistema deles, dentro da congregação que pertencia a Datã, Abirão e Coré. Eles tiveram seus pastores ali, Datã, Abirão e Coré, suas congregações. Tinha uma congregação de Coré com 250 pessoas. Naquele dia a terra abriu, engoliu Coré e todos aqueles membros dele. É que as pessoas não estão sendo gratas ao maná que Deus dá. Sabe o que é isso que nós temos escutado do profeta sobre 7 trovões, 7º selo aberto? Quando tanta gente que andou com o irmão Brana diz, se alguém souber que os 7 trovões foi revelado, sabe mais do que eu. Que eu andei com o profeta, então você andou com o trovão e não sabia. A questão é, eles andaram com Jesus, mas não sabiam. Paulo não andou com Jesus. Paulo encontrou com ele no deserto da Arábia por revelação. Ele recebeu coisas maiores do que Pedro ainda. E Pedro foi humilde ao reconhecer o que Paulo tinha para ensinar. Pedro foi humilde para aquilo, reconheceu. E Deus usou não o que andou com ele. Você pode ver, Deus não usou o que andou com ele para escrever a metade do Novo Testamento. Mas Deus usou o que não andou com ele. Deus usou o inimigo, que era exatamente Saulo. Mas eu vou te encontrar. Quando Deus tem uma semente, ele trabalha naquilo ali, derruba do cavalo, do poder, cavalo é poder. Derruba ele do poder, ele se encontra com a cara no chão, aí ele se humilha, mas está cego. Para você enxergar, vai para a casa do Ananias ali, depois nós damos um jeito, não sei. Mas vai tateando. Muitas vezes nós ficamos aí tateando nessa mensagem 30 anos. Fica tateando aí. Se você for Saulo, fica tateando, mas tem a hora que você recebe uma mensagem que ela abre seus olhos. E agora, disse Deus, eu vou mostrar para ele. Quando na verdade o rapaz recebeu a notícia, vai lá e ora por Saulo. Ele diz, meu Deus, aquele homem mata, aquele homem prende. Vai lá e ora para ele agora. Eu quero mostrar para ele o quanto vale sofrer por minha palavra. Agora sim, Deus pega um homem que era inimigo daquela mensagem naquele dia. Se Deus pudesse pegar os inimigos dessa mensagem, só que eles não são Saulo. Se eles fossem Saulo, Deus podia derrubá-los do poder que eles estão, da altura do evangelismo, do conhecimento que eles têm. Deus podia derrubá-los e eles se humilhar no chão cegamente, porque tem pastores nessa mensagem que diz, olha, eu não enxergo nada, não entendo nada de trovões. Tem pastor que diz, não entendo nada, mas se fosse humilde, Deus podia pingar o colírio agora nos seus olhos e você ver os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Passamos com a mensagem na mão 30, 40 anos e não descobrimos isso. Quer dizer, precisamos de ver a vestimenta de Deus. Agora Deus quer te vestir com esta vestimenta. Este é o alimento do dia. Deixa eu tomar isso daqui, já estou finalizando. E quando eu estou finalizando, vai ao menos 15 minutos. 67, a aproximação de Deus. Quando eles chegaram à porta, ele falaram, 66, uma bonita parábola, se tivéssemos tempo para entrar nisto, da ceia das bodas, como o noivo entregava as vestimentas e convidava a todos. E a vestimenta fazia com que todos se parecessem iguais. Não é um crendo na ressurreição, o outro crendo que o 7º selo não foi aberto, o outro crê que os trovões foram revelados, mas não sabe o que é, cada um com a vestimenta. Não, todo mundo tem a vestimenta igual. É tempo do noivo, é tempo de você reconhecer que Deus vem te vestir igual. Deus quer vestir a mim e a qualquer um de vocês, Deus quer vestir todo o povo do profeta igual. Agora, não é essa veste natural, ele quer vestir com os trovões, com os 7 selos revelados. Ele quer vestir com um novo nome. Ele te põe um vestido assim de novo nome. Ele te veste. Mas as pessoas querem ser diferentes, querem vestir diferente.
Presta atenção, eu gosto muito dessas coisas assim. Ele diz, eles paravam na porta, entrava mediante a entrega de seus passes. Isto é muito bonito, e ainda faz no Oriente e Índia e assim por diante. É engraçado que estas são as coisas que são mais próprias para o casamento hoje, que de primeiro não usava. Você lembra do tempo que nós casamos? Vocês lembram, 40, 50 anos atrás? Não tinha esse negócio de convite, um convitinho só assim, para você entrar na festa, não. Aquilo aí a porta aberta. Entrava todo mundo. Hoje não, hoje tem que ter. E sabe por quê? É porque chegou no tempo, até essas coisas. Quando você vê a China entrar em todos os países, isso daí é um sinal de fim do tempo, que o Evangelho está voltando para lá. O Evangelho está voltando para Jerusalém. A mensagem já está terminando com os gentios e está voltando para lá. Quando vocês vê estes convitinhos de festa, de casamento, e você só entra se mostrar na porta. O que está faltando eles dá para nós agora, o noivo dá para nós roupa. Se faz no Oriente, o profeta diz, ainda se faz assim. Ele entrava na festa, todo mundo igual. Todo mundo igual, não tem diferença. Não é aquela pessoa, eu quero vestir um vestido mais pomposo. Não, você vai na minha festa, você vai vestir o que eu te der. Eu quero na minha festa todo mundo igual. Isso daqui já era no Oriente desse jeito, o Mombrana ensina. Olha, isto é muito bonito e ainda se faz no Oriente e Índia e assim por diante. Eles dão as vestimentas. E todos os que forem convidados recebem uma vestimenta, os convidados é que recebem vestimenta. Eu gosto disso. Quando eles chegavam à porta, havia um homem na porta para pegar seus convites. Eles recebiam uma vestimenta quando entravam. Pegavam o convite, e aí o rapaz já dava vestimenta para ele. Põe a vestimenta, você não vai ser diferente dos outros, não. E entravam um, e o outro, e o outro. E então, quando eles entraram ali, o jantar foi servido. Ele viu que havia um ali que não estava usando vestimenta. Tinha um dentro daquele grupo que precisava estar vestido igual, com a mesma mensagem do William Branham, que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, que o último eleito entrou, que a era terminou. Ele tinha que estar vestido do mesmo jeito, com um novo nome, todo mundo igual. Não tinha fé diferente. Por isso, no tempo do irmão Branham, não havia fé diferente. O irmão Branham diz, eu prego esta mensagem faz mais de 20 anos e nunca formou uma denominação. E ele diz, e nunca se fará, porque é a semente. Semente não se pode formar uma denominação. A questão é que Branham foi plantado. Branham morreu. E quando ele morreu, exatamente aí começa o broto. O primeiro broto que saiu foi uma denominação. Como Lutero, foi o primeiro broto que saiu da palavra que foi sepultada em 325. E o primeiro broto que saiu quando o irmão Branham morreu, foi que o irmão Branham ia ressuscitar. O primeiro broto que saiu. Já saiu uma denominação. Já veio para o Brasil. Essa mensagem ela veio denominada já para o Brasil. Como o irmão Branham diz, nunca denominou, mas ela já veio denominada para o Brasil, porque já veio uma folhinha de lá. Chegou aqui no Brasil, formou mais folhinhas ainda, criou caniço. Está formando uma nova era aqui da mensagem no Brasil. E aí, um crê na ressurreição, o outro não crê. Um crê que o 7º selo foi revelado, mas aí não sabe o que é. O outro diz, bom, os 7 trovões não foi revelado. Cada um crendo de um jeito. Isso formou o caniço, até que chegasse novamente a era da noiva, de Apocalipse 10, 8 a 11, para que todos pudéssemos receber novamente a semente outra vez. Se vocês notarem, a mensagem começou no Brasil, ela não era a semente, ela era uma folha. Não sei se vocês entendem isso. A gente trabalha nisso daí. Era uma folha, não era semente. A semente era trovões revelados, mas quando veio para o Brasil, diz, os trovões não foram revelados. Então não era semente, era um talo, era folha. E aquilo cresceu, evoluiu, até chegar quase perto do ano 2000. Todo mundo denominou, porque é caniço, e virou caniço, e amarelou.
E quando amarelou por volta do ano 2000, Deus novamente, por sua grande misericórdia, mostra para todos nós que os trovões tinham sido revelados dentro dos 7 selos, que o último eleito já tinha entrado e que tem um novo nome. Olha, isso daí era semente outra vez. Você vai notar, isso é semente outra vez. Agora, é isso que não denomina, a semente não denomina. Mas logo alguém pode levantar e dizer, isso não foi revelado, aquilo precisa de ser revelado. Isso prova que é uma denominação, porque no tempo do irmão Branham, tudo foi revelado. Ele mostrou que tudo estava revelado. O 7º selo era o selo da sua vinda, a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo era uma vinda humana na terra. E essa vinda humana era Deus em seu profeta. Todo mundo pensava que era Deus, Jesus Cristo aqui andando na terra. Não, era Deus andando na terra através de Branham. Por isso o irmão Branham diz, vigie bem o 7. É o tempo da sua vinda. Esse é o dia da sua vinda. É o selo da sua vinda. O 7º selo é o selo da sua vinda. Por isso que ninguém sabia dia e hora. Eles não reconheceram a mensagem que Deus deu, a vestimenta que Deus deu para eles. Agora tem uma coisa, ninguém vai no arrebatamento hoje com a mensagem que nós ouvimos no Brasil desde 60, 65, que essa mensagem veio para o Brasil. Nós não vamos no arrebatamento com esta mensagem que ouvimos no Brasil, que trovões não foi revelado, que 7º selo não foi revelado, que o último eleito não tinha entrado, que não tem novo nome. Ninguém vai no rapto com essa mensagem. Amém. Amém? Amém. Escuta aqui, deixa eu terminar, porque não tem cabimento. Quando eles chegaram à porta, havia um homem na porta que pegava os convites. Eles recebiam uma vestimenta quando entravam, e entrava um e outro. Então, quando entraram ali, o jantar foi servido. Ele viu que havia um ali que não estava usando a vestimenta. O que aconteceu? Isto mostrou que ele tinha entrado por uma janela, não por Branham, não pela revelação, por uma janela, por alguém que andou com Branham. Não por Branham. Eu sou a porta, disse Jesus. Jesus era a porta nos seus dias, mas aqui nos últimos dias, quem era a porta era Deus em Branham. Eu sou a porta. Jesus podia dizer, eu sou a porta, mas esta porta agora é Branham. Eu sou a porta, mas eu tenho outro nome. Eu sou a porta, mas eu estou em outro nome. Eu sou a porta, mas eu não sou mais aquele Jesus que andou na Galileia. Agora eu sou coluna de fogo. Eu estou em outro homem. Eu sou a porta. Aí eles não entram pela porta. Eles não entram pelo que o irmão Branham diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Eles não entram pelo que o irmão Branham diz, pula e grita e não recebe nada porque não recebe, não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. Eles não entram pela porta quando o irmão Branham diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Eles não entram pela porta quando o irmão Branham diz, quando o último eleito, a última semente eleita entrar, a coisa será revelada. Isto quem diz, eu sou a porta. São aqueles que procuram na porta o nome de Jesus. Não, a porta está no nome Branham. A porta tem novo nome. Talvez dizer essa mensagem é para doido mesmo. Mas é doido que já foi expulso os demônios dele. O problema são aqueles que o demônio religioso não saiu. Eles não dão conta de entender a revelação que William Branham ensinou. Eu quando leio aquilo que o irmão Branham diz, sabe o que aconteceu com Abraão? Deus e 2 anjos vieram visitá-lo. E ele mostra que aquilo é exatamente uma representação dos nossos dias. Aí o irmão Branham vem e diz, você viu o anjo Billy Graham, o anjo Oral Roberts? Só que ele não diz, você viu Deus, Branham? Ele não fala nada. Porque quem tem que ver isso é eu e você. Quem conhece a mensagem do esposo é a esposa. O esposo, diz o profeta, é a palavra revelada. A palavra revelada estava num homem chamado Branham. A palavra revelada. Qual palavra revelada? A que não era revelada durante as eras. As pessoas não tomaram conhecimento dela durante as eras. Aquela palavra não estava revelada. Mas quando ela foi revelada, isto é, manifestada, feita conhecida, através de um homem, ali estava. A palavra revelada é o esposo. Festa das Trombetas 101. Eu não estou falando coisa minha, estou pregando a mensagem do profeta. Agora eu tenho que encerrar. Isto mostrou que ele tinha entrado por uma janela, desviou da porta e entrou por outro caminho.
Ele não veio pela via correta provida, porque o porteiro teria mandado embora. Mas o seu dízimo é bom? Ah, não, entra assim mesmo. O porteiro já tinha que ter despedido ele ali. Mas não, eles entram simplesmente por... Não, nós queremos ter um companheirismo. Mas e a veste? Você crê nos trovões revelados? Crê que o último eleito entrou? Crê no novo nome? Ah, não. Então você não é daqui, você não tem nada a ver com essa festa aqui. Você não foi convidado, não. É os trovões? Você tem aqui o bilhete dos trovões? Para me entregar aqui agora? É o bilhete dos trovões? Que você foi convidado para estas bodas, que é o casamento. O profeta diz, o casamento é aqui na terra, as bodas é no céu. É o Brana que pregou isso, 236, provando sua palavra. Diz, o casamento é feito aqui pelo ministério do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem estava em William Brana, fazendo o casamento meu com a palavra. Mas qual a palavra? A própria palavra que Brana pregou. O Filho do Homem fazendo o casamento meu com a palavra que Brana pregou. A vestimenta faz todos parecerem iguais. Se você é rico, ou pobre, escravo ou livre, quando a vestimenta cai em você, você se parece com os demais. Você não fica discutindo dentro é um pequeno grupo, tem hora que tem um grupo de meia dúzia e tem ali alguém ainda. Ah, mas eu não creio nisso não. Eu não creio nisso. Você não é da festa, o que você está fazendo aí no casamento? Você não é do casamento. Você não tem nada a ver com o casamento. Você está fora do casamento, você está discutindo. Você ainda quer mostrar seu pensamento? Não, é o que Brana falou, acabou. Isso daqui já está dito. Você tem que aceitar, se foi convidado pelos trovões. Os trovões é B-R-A-N-H-M, 7. B-R-A-N-H-M. Trovões, 7, trovões. Ele diz, os trovões estavam soletrando algo. É B-R-A-N-H-M. Você pensa que os trovões estavam soletrando o quê? Só pode soletrar isso. Era como estar soletrando algo. Aí Deus perguntou para ele, quantas letras tem seu nome? Aí começou a soletrar. É isso aí, é o sinal eterno que eu te dou. Sinal eterno que eu te dou. As pessoas não têm um sinal eterno, elas não recebem essa mensagem. Elas não têm luz da mensagem. Elas acham que isso daqui é um ismo. Mas eles nunca pregaram isso. Eles nunca pregaram, porque nunca souberam. Porque não era para eles. Esta é uma mensagem exclusiva para a esposa de Cristo nesse dia final. Quando a vestimenta cai em você, você se parece com os demais. Você não pode mostrar roupas extravagantes e tudo mais quando você põe a vestimenta. Você não tem pensamento diferente dentro do grupo que Deus levantou nesse tempo final do profeta desta era. Cada irmão é vestido com o mesmo vestido, 7 trovões, 7 selos, tudo revelado. Você é vestido com um vestido chamado revelação. Tudo está revelado. Estou vestido, então não tem que se preocupar. Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por este momento que nós temos de ouvir sua palavra. Somos agradecidos pelo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, porque esta palavra para nós é vida. Quando outros dizem, eu não entendo, nós também não temos preocupação em entendê-la. Ela tem sido revelada a nós. Ela tem se manifestado a nós. Muito obrigado por essas bênçãos. E onde estiver um irmão, uma irmã, uma eleita, um eleito, que necessita desta palavra, manifesta neste momento, Pai, para a glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém.